Um assunto muito, mas muito comentado na mídia ultimamente é a gravidez de uma atriz após os 50 anos, Cláudia Raia, que vem trazendo muitas dúvidas entre as mulheres que hoje, com o empoderamento feminino, estão cada vez mais em busca de alcançar seus objetivos, pensando em conquistar sua liberdade para daí em diante ter os seus filhos. Por um lado, é bom, por outro, gera algumas incógnitas perigosas que a gente tem que apurar bastante. Mas vamos lá, quero esclarecer para vocês que a demora em tomar essa decisão pode trazer alguns transtornos também, né? Não é só festa. Vamos analisar essa questão com bastante carinho. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, sou ginecologista, pós-graduado em Medicina Preventiva, com foco em longevidade. Para mais conteúdos dessa linha, se inscreva aqui em nosso canal, ative o sininho para você ficar recebendo as notificações dos novos vídeos que iremos produzir. Bom, a gravidez após os 40 anos é algo que vem acontecendo com bastante frequência entre o público feminino. Nesse caso, as chances de gravidez ser bem-sucedida é de apenas 5%. Apesar disso, muitas mulheres têm optado por ter filhos após os 40 anos, para priorizar outros aspectos da sua vida, como trabalho e carreira, por exemplo. Se você está nessa estatística e deseja engravidar a partir dos 40 anos, saiba que é necessário tomar alguns cuidados extras e importantes. Mas, doutor, quais as chances de minha gravidez após os 40 anos dar certo? Bom, o período mais fértil da vida de uma mulher ocorre antes dos seus 35 anos. A partir desse período, as chances de sucesso começam a cair e os riscos a aumentar. A gravidez natural, após os 40 anos, por exemplo, tem uma chance bem menor de acontecer. A fertilidade cai, sendo geralmente menor do que 5% ao mês. Porém, de 35 a 39 anos, a mulher deve aguardar a gravidez por um período de em torno de 6 meses. Se não conseguir, deve imediatamente procurar um ginecologista para investigar como é que anda a sua reserva ovariana. Após os 40 anos, pensou em engravidar? A indicação é que a mulher procure um médico para receber toda a orientação dos riscos e possibilidades de acontecer uma gravidez já nessa faixa de idade. Mas existem alguns tratamentos que podem ajudar nessa questão a aumentar a fertilidade da mulher que deseja ser mãe nessa idade. Óbvio que não são todos os casos que as mulheres podem e conseguem engravidar facilmente após os 40 anos, mas ainda assim não afasta os riscos dessa gravidez. A inseminação artificial e a técnica de fertilização in vitro, FIV, são duas possibilidades muito populares. Elas são realizadas em clínicas de reprodução e conseguem elevar a taxa de sucesso, mas essa gira por volta de 20 a 40%, pois dependem da qualidade dos óvulos que também envelheceram com a idade. A mulher nasce com uma população, com a quantidade de óvulos. A mulher não produz óvulos, ela só amadurece aqueles óvulos que ela já nasceu. Então, a mulher de 40 anos, os óvulos têm 40 anos. Então, são óvulos já, de uma certa maneira, com a mesma idade da paciente. Ela não fabrica óvulos novos. No caso da FIV, onde é possível usar óvulos de terceiras, a taxa de sucesso pode superar os 60%, quando a doadora é mais jovem. No caso, doadoras até 35 anos. Aí vamos falar dos riscos dessa gravidez após os 40 anos. Bom, mulheres mais velhas que desejam engravidar precisam conhecer os riscos de uma gravidez aos 40, por conta da idade mais avançada na questão da reprodução. As chances de complicação são bem maiores, então aumenta o risco, diminui a fertilidade, tanto que a gestação é encarada como de alto risco após os 40 anos. Os riscos maiores são relacionados ao desenvolvimento de alguns distúrbios, como por exemplo o diabetes gestacional e até mesmo a hipertensão. Além disso, o índice de abortos espontâneos também sobe muito. Um outro problema recorrente é a distócia funcional. Esse é um distúrbio que acontece pela não evolução adequada do trabalho de parto, que pode envolver desde a ausência de contrações até a falta de dilatação. Mas o risco é em relação aos partos prematuros. A taxa de nascimento desse tipo chega a torno de 15%, justamente por conta de complicações como diabetes gestacional e hipertensão.
atenção. O bebê também pode ter algumas complicações por conta da gravidez da mamãe após os 40 anos. Uma das complicações mais comuns são as alterações cromossômicas, numéricas ou estruturais, como a síndrome de Down, inclusive. Hoje existem exames que são realizados na gravidez para avaliação dessas cromossomopatias. Você já deve ter ouvido falar das ultrassonografias morfológicas, que inclusive hoje faz parte do pré-natal obrigatório daquelas gestantes que são bem assistidas. Mas ainda assim existem cuidados que devem ser tomados dessas gestações tardias por conta dos riscos para a mamãe a partir dos 40 anos. E é importante tomar alguns cuidados. O primeiro deles é manter um acompanhamento periódico com um obstetra de preferência que tenha experiência no assunto. Além disso, é importante manter cuidados básicos como uma alimentação balanceada, evitar muito esforço, ter atenção redobrada em relação à ingestão de medicamentos, por exemplo. Apesar das chances serem menores, uma gravidez aos 40 é totalmente possível. Tudo é uma questão de procurar o profissional certo que possa orientar sobre os melhores tratamentos, os riscos envolvidos no processo, bem como os cuidados a serem adotados pela gestante, para garantir que a gestação seja bem tranquila. Existe também hoje uma opção em tratamentos de fertilização in vitro, que é a biópsia de embriões, onde células dos embriões são retiradas e analisadas em laboratório. Dessa maneira, uma análise cromossômica mostra se aquele embrião tem número correto de cromossomos, para evitar de se implantar um embrião com uma cromossomopatia. Se o embrião possuir um resultado normal deste exame, trará uma gravidez com taxas de abortamento e síndrome de Down bem menor que as mulheres jovens, já que o embrião foi analisado previamente. Bom, até agora falei com vocês sobre a gravidez após os 40 anos. Mas se aos 40 anos existem tantos cuidados, como seria uma gravidez como a de Cláudia Raia, que tem mais de 50 anos? Se aos 40 anos existe dificuldade, imagina com 50 anos. Isso que aconteceu com a Cláudia Raia é raro, mas acontece. Mas é importante lembrar que isso é um fato muito raro. Segundo pesquisa realizada em 2020, nasceram 34 bebês entre 55 a 59 anos no Brasil e durante o ano isso é realmente raro, mas existem possibilidades discretas, porém isso pode levar mulheres a adiarem mais ainda esse período. É bom lembrar que com o passar dos anos, tanto os espermas quanto os óvulos diminuem a sua qualidade, dificultando a fecundação natural, a taxa de fecundidade fica bem pequena e o risco bem gigante, bem grande. Uma pesquisa que foi apresentada no encontro anual da American Society for Reproductive Medicine, feita por cientistas da Universidade do Sul da Califórnia, a USC, a sigla em inglês dessa universidade, foi publicada na revista bbcbrasil.com. Já afirmava na época que mulheres que engravidam depois dos 50 anos são tão capazes de ser boas mães quanto as mais jovens, concluiu esse estudo. A gravidez pesquisada em mulheres maduras não trouxe mais estresse ou riscos à saúde que em mães mais jovens. De maneira geral, os pesquisadores verificaram que as mulheres com 50 anos não têm menor capacidade como mães ou mais estresse do que as mais jovens. Esse estudo, embora pequeno, ele sugere que a oposição às mães mais velhas pode ser baseada em preconceito e não em evidências concretas de que elas sejam mães ruins. Bem, minhas amigas, acredito que este tema seja relevante para muitas mulheres que querem esperar por este momento e se encontram bastante em evidência. Então, se esse conteúdo é importante que vocês compartilhem com outras pessoas que têm dúvidas sobre esse tema. Mas é muito importante lembrar que uma gestação nessa faixa de idade é, sem dúvida, uma gestação que implica em muitos riscos e que precisa ser bastante assistida por um profissional bastante experiente para que essa gestação transcorra de maneira tranquila. Lembrando que o que aconteceu com a atriz Cláudia Raia é uma situação raríssima, não é uma situação que ocorre frequentemente, tá? E que deve ser tratado dessa maneira como um caso raro da medicina, interessante, porém um caso raro e que precisa sim ser bem assistido. Então, o nosso vídeo tem essa finalidade, compartilhar com vocês esse momento vivido e vivenciado pela atriz e que está sendo, tendo grande repercussão na mídia. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, compartilhe com suas amigas e estamos indo. Não saia do canal sem assistir outros vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus, beijo grande, valeu!